Salve, turma boa! Diogo Silva, professor de atualidades e outras tantas disciplinas. Graças às minhas formações aí, e essas falta de cabelo, essas barbas brancas, né? Educação é tempo. Hoje vamos abordar a aula que trata da semana de 4 a 11 de setembro. Né? Estou gravando hoje, 11 de setembro, por volta das 18 horas. E muito feliz. Vocês sabem o quanto eu fico feliz quando eu termino um livro com questões comentadas inéditas de atualidades. Este último, o 20º livro, o 4º livro de 2024, com 100 questões, 50 de Brasil, 50 de mundo, que tratam de temas de 10 de julho a ontem. Terminei ontem, 10 de setembro. Quem tiver interesse, R$ 25,00 cada exemplar. Quer mais exemplares? Eu faço um desconto para você se você levar 3 exemplares aí. Eu faço a R$ 60,00 aí nessa promoção de lançamento desse livro, que eu tenho certeza que são verdadeiras apostilas de atualidades, que não é a meta da aula, mas é a minha felicidade, a minha empolgação quando eu termino um livro, tá? Mas vamos à aula, que temos muitos temas aí, e eu mostro como é que você faz para entrar em contato comigo para adquirir, se tiver interesse no livro, tá? Então vamos lá, vou ficar pequenininho aqui. Vamos para o próximo slide. Ah lá, é só mandar um WhatsApp para mim. Agora meu celular está desligado. 11 9982 14 13, não precisa me adicionar nada, é só mandar. Professor, estou com edital, oficial de justiça, prefeitura não sei de quê, vai cair atualidades e tal. Os livros contemplam editais municipais, estaduais e federais. Me segue lá no Instagram também, que é bem legal, porque eu publico notícias todo dia, quase todo dia, né? E, enfim, no YouTube eu subo as aulas que eu gravo aqui. Então, se você está assistindo no canal do Vencendo aí, e já é assinante, se não é, torne-se um assinante no curso que mais cresce no Brasil, tá? Manda um WhatsApp, se quiser mais informações sobre o livro. Eu chego a ler o edital e recomendar para as pessoas. Semana de 4 a 11 de setembro de 2024. Primeira notícia, saindo daqui, censo. Brasil tem 57 mil pessoas morando em tendas e barracas e quase 2 mil em veículos. O Brasil tem 160 mil pessoas vivendo em domicílios improvisados. É uma queda em relação a 2010. Ainda levantamento feito pelo censo de 2022, né? Então, aí quando tem dados assim, eu sugiro que você dê um pause e leia, tá? Mas é para você ter uma ideia, fora a população de rua, né? Em situação de rua. Os 56 mil não equivale ao total de pessoas em situação de rua, tá? Improvisados caiu 43%, era de 283 mil. Isso quer dizer que, teoricamente, os governos aí, independente de qual seja, o governo tem feito uma política habitacional. E quase 2 mil pessoas morando em veículos, gente. Que coisa louca, né? E as condições de higiene, meu Deus. Mas é um retrato do Brasil e, como eu falo, mais retrato do Brasil. O Brasil tem 479 mil pessoas vivendo em presídios. Preste atenção nesse dado aqui, pessoal. 96% homens e 161 mil em asilos. 60% mulheres, mostra censo. Estabelecimentos são os principais tipos de domicílios coletivos, segundo o IBGE. Então, quais são os principais tipos de domicílio coletivo? Presídio, meu Deus do céu, e asilo, né? Agora, quando você, segundo o IBGE, no caso das prisões, presta muita atenção, atenção no que eu vou falar agora. No caso das prisões, o número leva em conta apenas quem tem condenação ou está mais de 12 meses no local. Porque a massa carcerária do Brasil, que é a terceira maior do mundo, perto dos Estados Unidos e China,
é de 850 mil pessoas. Portanto, tem muita gente ainda aguardando ser julgada, né? Aguardando julgamento, e a imensa maioria de jovens, etc., negros da periferia, né? Tá aí, então, cuidado com essa pegadinha quando você analisa a massa carcerária brasileira e, no caso, leva em conta quem está com 12 meses de condenação, tá? Então aí chega a 479 mil, mas você tem 850 mil pessoas presas. Então, o IBGE não divulgou dados sobre a raça dos moradores dos domicílios coletivos. Em relação aos presídios, 69% são negros, quase 70% são negros, está aí o racismo estrutural, que infelizmente está em baixa agora, né? Daqui a pouco a gente comenta. E isso já mostra tudo bem, ok, mas lógico que tem que ter mais negro, a população brasileira é mais negro, mas não é nessa proporção, tá? Então, esses dois dados, eu não quero ficar vomitando números aqui na minha aula. Eu quero analisar coisas que eu acho que são mais legais, chamar notícia, tal, porque é uma aula que tem 40 minutos em média e ela tem essa dinâmica de ser semanal, de não ficar fazendo propaganda, então criando uma autonomia em você, você dá um pause no vídeo, você que é assinante tem o PDF e é preciso que você veja, assista a aula, leia o PDF e resolva questões. As questões são minhas, né? O coordenador Cristiano me autoriza a fazer a venda do meu material aqui nessas aulas, tá? Então, por isso que tem que entrar no contato comigo no WhatsApp, porque é direto comigo que você pode ter acesso às questões. Vamos adiante. É que eu estou tão feliz que o livro acabou. Bom, porque acabei de falar, Lula, para a decepção, acho que de todos nós, demitiu Silvio Almeida, que era referência de bibliografia em quase todos os concursos. Óbvio que não invalida a sua análise histórica aí do racismo estrutural, mas cometeu um crime, que ao tudo indica, tem que ser julgado ainda, mas os indícios são fortíssimos e, confesso, foi uma paulada para mim, porque tinha nele um respeito pela luta nos direitos humanos, um negro, mas parece que a coisa é grave, é mais antiga, e realmente ele apresentou esse desvio ético, moral, criminal, que levou à demissão do cargo de ministro dos Direitos Humanos. Uma notícia muito, muito triste para um intelectual do peso e do trabalho que este homem produziu. Enfim, é a mente humana. Eu refleti muito sobre isso. Falei, nossa, como pode, né? A mente humana parte para desvios que são meio incompreensíveis. Não tenho como explicar uma situação como essa. Olha, o Brasil tá sempre falo, clica lá nos vídeos, vai descendo, tem que assistir vídeos anteriores. Poxa, 40 minutos de atualidades para quem tem atualidades em prova, atualidade serve para redação, serve para você ter argumento em várias outras disciplinas, direitos humanos, direito administrativo, conhecer o Brasil, produzir uma questão dissertativa. Assistam aos vídeos semanais, porque são gratuitos, né, no canal do Vencendo Concursos. E eu já havia contado que o Brasil expulsou a embaixadora da Nicarágua depois da Nicarágua expulsar o embaixador do Brasil de lá, né? O Brasil lutando pela questão de um bispo. E agora o Brasil aderiu ao grupo de 8 países da ONU que denunciou o regime de Daniel Ortega por violação dos direitos humanos.
a Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, acusando de tortura, desaparecimento forçado e repressão. E é verdade, pessoal, no processo eleitoral, você tem uma ideia, quando ele foi candidato, a vice foi a esposa dele. É um ditador que perseguiu todos os seus opositores nas eleições recentes, últimas, há 2 anos aí, e que, enfim, quis arrumar uma briga com o Brasil. Ora, o Brasil não tem um forte comércio com a Nicarágua, não depende da Nicarágua, ela depende muito mais de nós do que nós deles. E agora, realmente, o Brasil que não tem essa postura, né? Desde os tempos do Barão do Rio Branco, o Brasil sempre teve uma diplomacia, aí está até na Constituição, de resolução pacífica dos conflitos. Mas ele expulsou o embaixador brasileiro e aí o Brasil não tem muito o que fazer, né? Aderiu e coisa que muitas vezes não está fazendo em relação à Venezuela, né? Tá bem em cima do muro, diz que não aceita as eleições, mas não rompe com a Venezuela. Mas vamos falar da Venezuela também. Vamos para adiante, estou tomando bastante água aqui porque está muito seco. Olha, esse é um dado que revela também aí o plano da educação estrutural no Brasil. O Brasil gasta anualmente $3.500 por aluno da rede pública. Média do país da OCDE passa de $11 mil. Então, é um levantamento de uma Education at Glance que comparou esse desenvolvimento humano, né, como Luxemburgo, Suíça e Noruega. O Brasil não integra o grupo, mas participa do estudo como parceiro. Quanto o governo investe por ano na educação básica no Brasil? A média é de R$20 mil, levando em conta salário de professor, material didático, estrutura das escolas, tal. Os países da OCDE, o patamar é de 66 mil, tá? Isso saiu ontem, dia 10. No topo do ranking está Luxemburgo, que gasta 139 mil, seguido por Suíça e Noruega. Na lista de 40 países, o Brasil ficou à frente por muito pouco, apenas da Romênia, da Turquia, da África do Sul, que tem quase 50% de desempregados, do México e do Peru. Sendo entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil não podia investir só isso em educação. E aí você entende os problemas que nos assolam no dia a dia e na prática da cidadania e na prática da falta de emprego, da falta de preparação para carreiras novas. Agora, veja só uma coisa. O percentual do PIB investido em educação é alto, mas a história não é bem assim. Eu vou ler isso para vocês. Os gastos com educação no Brasil representam 4% do PIB do país, patamar semelhante da Suécia e da Nova Zelândia, considerados referência. No entanto, o que realmente importa é o investimento que cada nação faz por aluno. Usar o PIB como critério significa considerar realidades econômicas totalmente diferentes. O PIB do Brasil foi de 1,9, de quase 2 trilhões. O da Suécia, 590 bilhões. Nova Zelândia, 248. O problema é que o Brasil tem 215 milhões, enquanto 10 milhões na Suécia e 5 milhões na Nova Zelândia. Então, quando você pega a mesma porcentagem do PIB e divide pelo número de habitantes, então cuidado, o Brasil veste o mesmo percentual do PIB. Mas pera um pouquinho, quantos habitantes nós temos? E quanto a Suécia tem, quanto a Nova Zelândia tem? Proporcionalmente, eles investem, sei lá, 20%, até mais do PIB, se fosse comparado com o Brasil. Tá? Então, cuidado com números. Números têm que ser muito bem analisados, porque podem ser pegadinhas de provas de vocês aí. Tá? Gente, olha,
Realmente, eu poderia, nessa aula, fazer um mapeamento da seca e das queimadas que estão acontecendo em Roraima, Amazonas, Pantanal, Mato Grosso, a poluição do ar, a chuva negra que caiu no Rio Grande do Sul. Eu peguei São Paulo, porque é a maior cidade do Brasil, não é porque eu moro aqui, mas eu estou vendo, eu estou sentindo. Tem ali em volta de mim umidificador, toalha molhada, balde, senão eu não consigo. Eu estou gravando aula todo dia e dou aula presencial. E olha o que a CETESB disse: poluição, tempo sempre que queimadas, criou uma situação inédita, desde 85 que vem medindo, né? Então nós estamos vivendo hoje, por acaso, é o dia mais quente do inverno, né? Uma onda de calor de grande perigo, que alerta para temperaturas 5% acima da média por mais de 5 dias, queimadas uma atrás da outra, chegando perto das casas. Isso vai trazer impacto econômico, porque estão destruindo plantação, tem incêndio criminoso, estão prendendo pessoas, mas o ar está seco, você não acredita. Você que não mora em São Paulo, gente, é inacreditável, né? Eu vejo alunos caindo de sono, porque isso leva ao cansaço. Eu tive a minha pressão outro dia alterada, fui na UBS medir, uma infinidade de pessoas com respiradores. O ministro Flávio Dino ordenou em 5 dias que temos que colocar mais 150 homens para combater o incêndio. Ele falou até em pandemia das queimadas. E a umidade do ar ela está semelhante ao do deserto. Num país tropical que sempre choveu, São Paulo possui o ar mais poluído do mundo desde segunda-feira. É o 3º dia em seguida que São Paulo tem o ar mais poluído que países como a China, que usam a indústria de carvão. Está difícil de respirar. Eu sei que isso é no Brasil todo, tá? Mas aqui em São Paulo, por ser a maior cidade do Brasil, temos que tomar medidas a longo prazo e a curto prazo. Já se fala sim em suspender a aula para diminuir o número de veículos nas ruas. Para você ter uma ideia do caos que está acontecendo. Meus colegas não estão conseguindo dar aula por conta da voz, né? Eu me cuido muito, 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 muito mesmo, né? Porque eu preciso, esse é meu ganha-pão. Agora, vocês não têm ideia. Como eu falei, eu podia ficar aqui. Agora, essa onda de queimadas, ela vai evoluir até final de outubro. Então, aí, até lá, nós vamos fazer um mapeamento de como foi 2024. Pode ser que até semana que vem eu falo, olha, uma semana de pior ar do mundo. Olha, é assustador, assustador. Dá medo você pegar uma doença, enfim. Manchetes. Líder da oposição na Venezuela cobra que o Brasil eleve sua voz. Marina Cordeiro Machado quer que o Brasil se posicione mais claramente contra o governo Maduro, né? O Brasil tem dito que não reconhece o governo e que quer as atas. Olha, gente, já passou mais de um mês, ele não mostrou a ata, enfim, já mandou prender o Gonzalez já foi atrás de Edmundo Gonzalez, daqui a pouco vamos falar disso. Perdemos o homem que espalhou a bossa nova pelo mundo, Sérgio Mendes, não tão conhecido aqui, mas muito mais conhecido nos Estados Unidos do que no Brasil. Se tornou o brasileiro mais ouvido nos Estados Unidos, porque ele, mais que nada, essa música, George Ben, foi a música que o consagrou. Mas perdemos ele aos 83 anos, um ícone da arte brasileira, reconhecido mundialmente, e eu chamo a atenção porque quem acompanha a notícia, acompanha a cultura, como os examinadores, gostam de questões como essas, né? Tá lá no livro 20. Hemisfério Norte tem o verão mais quente já registrado.
não é só aqui, acima da média dos períodos de 91 a 2020. Indicam que este ano pode ser o mais quente da história. Estão batendo recorde atrás de recorde. O Emmanuel Macron nomeou um ministro de direita na França, Michel Barnier, e a população que não votou nessa centro-direita, votou aí mais no centro, está se manifestando contra ele. Mas, ao que tudo indica, eu vi isso no final de semana, não vi mais nenhum buchicho, portanto, reclamaram, mas francês você sabe como é. Francês é o povo da manifestação de todos os lados, né? E aí, Edmundo Gonzalez conseguiu, ele estava na embaixada, escondido na embaixada da Holanda, tinha sua prisão decretada, fez um acordo com o próprio governo da Venezuela e conseguiu asilo político na Espanha. Espanha é essa que hoje também li a notícia que o Congresso espanhol reconheceu ele como vencedor das eleições. Enfim, para não ser preso, foi-se embora para a Espanha. Esse é o cenário, mais de 2.000 presos, não sei quanto número de mortos, mais de 6 milhões de exilados e a Venezuela só se afundando na ditadura de Maduro. Chegamos ao fim das Paralimpíadas e o Brasil chegou no top 5, né? Ganhou pela primeira vez, chegou nessa situação, acabou domingo, 89 pódios, então 25 ouros, 26 pratas, perdeu para quem? Perdeu para Holanda, Estados Unidos, Grã-Bretanha, que aí a Grã-Bretanha Reino Unido, Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra, então também já não é só um país, né? E a China, que foi a grande vencedora, né? Mas, parabéns, turma linda, aí que nos coloca, esta é a garra do brasileiro. Um professor estava conversando comigo, os centros de estrutura são importantes. Eu acrescento também a necessidade, ao preconceito que essa gente tem e de não conseguir fazer do esporte um meio para sobreviver num país que discrimina muito pessoas com deficiência, né? E o Lula não demorou muito, já anunciou Macaé Evaristo, que é deputado estadual lá por Minas Gerais, foi secretário da Educação, é uma figura do PT, raiz, primeira mulher negra a ser secretária de Educação em Belo Horizonte, no estado. Ela é prima da Conceição Evaristo, aquela escritora negra consagrada no Brasil, e para o lugar de Silvio Almeida, após essa grande M que Silvio Almeida cometeu, que é inaceitável. Inaceitável, senhor Silvio Almeida. Que decepção, que coisa horrível. Chega, né? Vou me hidratando que eu estou aqui intenso hoje. Muito bem, deixa eu sair daqui. Olha aí, ex-chefes de Estado, ou ex-presidentes, ex-primeiros-ministros, acionaram o Tribunal Penal Internacional por crise na Venezuela. É um grupo chamado IDEA, que há estrutura militar operacional, e denunciaram prática de terrorismo de Estado. 31 ex-chefes de Estado assinaram um documento, violação contra direitos humanos e crimes contra a humanidade. Na carta divulgada na sexta-feira, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui da OEA, e também no Tribunal Penal do TPI, que julga pessoas, o TPI então vai julgar Maduro ou seus militares. Cuidado que, veja, eu sempre gosto de contar isso porque eu dou aula de direitos humanos. O Tribunal Penal Internacional, formado pelo Estatuto de Roma, julga pessoas.
A Corte Internacional de Justiça da ONU julga países. Eles acionaram o TPI, para julgar o Maduro. E a OEA, como eu já falei, já havia condenado o resultado das eleições. Então, pela primeira vez, o Brasil também está sendo mais duro aí com a Venezuela, que tinha sempre uma relação aparentemente amistosa. Então, o mundo não está reconhecendo o resultado de Maduro. O que vai dar é assistindo às aulas de atualidades para a gente ir colocando as questões na ordem do dia. Nessa aula, não estou falando da Ucrânia e nem de Israel, porque a guerra continua no mesmo patamar dos outros níveis. Ora há um ataque maior, ora um ataque menor, mas a guerra nesses dois campos continua aí sem grandes novidades, tá? Por isso não vou abordar aí nada nesse sentido, nessa aula. Olha que eu quis colocar essa notícia para vocês conhecerem o processo eleitoral. Ontem até teve o debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Os analistas acham que a Kamala Harris surpreendeu. Eu não sou comentarista de debate, acho que tem especialistas em política norte-americana, tem muita água para correr embaixo da ponte. Depois nós vamos analisar quais são os estados-chave, que são estados pêndulos, que ora votam em democratas, ora votam em republicanos e que acabam decidindo o processo eleitoral norte-americano. Todas as pesquisas dão empate técnico depois que Biden abandonou as eleições, mas a Carolina do Norte já começou o processo eleitoral, porque assim, lá você se cadastra e diz, olha, eu quero votar. E você pode votar pelo correio. Então, no domingo, o primeiro estado americano, Carolina do Norte, que também é um estado pendular, já enviou as cédulas para as pessoas pelo correio. Então as pessoas têm um tempo para votar. É o que gera muita polêmica nesse processo, porque depois ele envia a cédula pelo correio e aí há um risco, suposto risco, dito principalmente pelo Trump, de manipulação do processo eleitoral. Mas o Trump outro dia reclamou, olha, eu quero recontagem na Geórgia, quando ele perdeu para o Biden. Recontaram e o Biden teve mais votos, né? É bem típico dessa extrema-direita aí, Milley, enfim, não sei se você é simpatizante, só estou dizendo que eles são grandes críticos dos processos eleitorais aí. É que lá nos Estados Unidos a cédula é o verdadeiro papel de almaço. Eles avaliam se tem que mudar alguma lei ligada ao consumo de tabaco, sobre o aborto, sobre a habilitação, elegem promotores. São pesquisas e plebiscitos feitos por cada estado que tem uma legislação muito específica. Você sabe que eu digo que os Estados Unidos não é um país, é uma frase, e pela sua própria história, cada estado tem suas leis próprias. Então, até mandaram uma chapa com o Robert Kennedy Jr., que já deixou, que nem é mais candidato aí, ele vai apoiar o Biden, né? Pois bem, então só para vocês entenderem como é, olha aí, o ar seco, a água, como é esse processo complexo nos Estados Unidos, e isso vai ser muito decisivo. Muita gente entende que dessa eleição, vai sair muita coisa sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia e entre Israel e a faixa de Gaza. Isso quer dizer que, infelizmente, a guerra deve se arrastar até novembro, porque é quando as eleições ocorrem. Que tudo corra em paz e que vença aquele que a vontade do povo achar melhor. Isto é a democracia. Não importa a nossa vontade, a sua posição, todos têm, mas para concurso público, isenção. Né? Conhecer o processo aí, a menos que tenha violação de direitos humanos, como fez
o próprio Silvio Almeida. Aí nós temos que condenar. Aí não dá para aceitar, né? Mas isso é só para dar uma demonstração da complexidade que é. É lógico, cada estado vai enviar as suas cédulas, nem todos enviam pelo correio, né? A eleição não é obrigatória, então essas pesquisas também são muito ainda relativas. Enfim, tem tudo isso para a gente pensar nos Estados Unidos, que parece que a Kamala Harris falou, eu quero outro debate, que a CNN, que transmitiu ontem, quem assistiu e tal, o Donald Trump não consegue ter um bom desempenho com mulheres, mas também não dá para dizer que ela aí saiu vencedora, como o Trump tinha saído vencedor com o Biden, que o Biden perdeu e claramente o debate gaguejou ao ponto de abandonar a candidatura da reeleição. Mas entendam o que eu quis contar aqui. É como é o processo de eleição nos Estados Unidos, para a gente já ir explicando até novembro, a gente conta mais. Gente, o México está fazendo uma revolução no judiciário. Acabou de ser aprovado hoje. Primeiro eu peguei a notícia que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. O quê? Eleição para juiz federal e ministro do Supremo. Essa é uma discussão, está sendo até tá na pauta da Câmara dos Deputados no Brasil, que tenha um mandato que não seja vitalício. Tem problemas, nós já falamos na última aula, com o do Elon Musk, entraram com pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, houve protesto na Paulista no último final de semana, mas o México, é que você tem que entender o seguinte, o México, pessoal, a questão lá é muito complicada, porque o tráfico de drogas, as gangues e o crime organizado é muito envolvido, embrenhado dentro do Estado. Então a ideia é que haja uma eleição para exatamente haver uma renovação e que esses juízes não fiquem de forma permanente, como é. E, bom, nos Estados Unidos se elege promotor também, né? Mas a Suprema Corte, por exemplo, não, é indicada pelo presidente, assim como no Brasil. Essa batinada pelo Senado, que reverencia ou não. Então o projeto recebeu críticas, mas já passou na Câmara e já passou no Senado. E é aí a grande, digamos, o último grande legado do Manuel López Obrador, que dia 1º de outubro passa a presidência para Cláudia Sheinbaum, que era ex-prefeita da Cidade do México. Vamos aguardar se efetivamente vai ser sancionado essa reforma do judiciário mexicano, porque é uma grande novidade, né? O texto estabelece que a presidência da Suprema Corte será renovada a cada 2 anos, diminui o número de ministros, né, de 11 para 9. Que mais? Ponto mais inovador e polêmico dos quase 2.000 juízes, né, sejam aí eleitos. É aquela história, né? Essa coisa de, enfim, dos 3 poderes, né? Eles têm que ser harmônicos. Há uma certa blindagem do judiciário no mundo todo. Nós já sabemos disso. Por exemplo, juiz no Brasil que comete crime se aposenta com salário integral. Isso é um absurdo. E todo mundo sabe disso, né? Mas vamos ver, porque isso também é uma discussão forte aqui no Brasil, dessa judicialização da política, politização do judiciário. Por exemplo, Flávio Dino era um político, virou ministro do Supremo, e assim por diante. O ex-advogado de Lula virou ministro do Supremo. Enfim, essas coisas são muito complicadas, eu também acho, para o Poder Judiciário. Eu acho que o critério deveria ser um pouco mais
aí meritocracia, com outras medidas, concursos, enfim, não muita indicação, e não sei se a votação é o melhor caminho, a melhor escolha. Mas o México está nesse caminho, nessa inovação, e inovação é o que a Atualidades gosta. A Venezuela está querendo briga com o Brasil. Ela determinou que o Brasil... Por que aconteceu? Como a Argentina condenou o resultado das eleições, a Argentina pediu para que o Brasil cuidasse da embaixada da Argentina na Venezuela. E a Venezuela determinou que o Brasil saia de lá. E lá dentro da embaixada da Argentina, na Venezuela, tem pessoas que são perseguidas pelo Maduro. Resultado, o Brasil disse, olha, nós estamos aqui, nós não vamos, nós somos encarregados, a menos que a Venezuela escolha um outro país, por enquanto nós vamos continuar exercendo esse papel. O Brasil bateu o pé, né? Então, como eu falei, isso aconteceu porque o embaixador da Argentina foi expulso. Então, nos trâmites da diplomacia internacional, a Argentina pediu para o Brasil tomar conta, mas o Brasil falou, olha, enquanto vocês não indicarem outra, nós vamos ficar tomando conta aqui da embaixada da Argentina. Então, veja que as relações realmente não estão nada boas entre Brasil e Venezuela pela primeira vez desde o lulismo e do chavismo aí, nos anos 2000, né? Agora, é sempre um blefe, né? Outro dia eu vi que o Maduro mudou o Natal para 1º de outubro, acho que eu já contei na última aula. Tá difícil a situação dele. Eu não considero nada fácil, não. Internamente e externamente. As sanções prenderam um avião dele na República Dominicana, ele falou hoje que foi roubo e as sanções estão aumentando. O Lula disse, olha, eu não quero muita sanção, porque, na verdade, até de certa forma, não gosto muito nem de Lula, nem de Bolsonaro, eu sempre digo isso, que eu não gosto dos extremos, né? Acho que só faz mal ao país e qualquer lugar do mundo, extremismo dos dois lados. Mas quando você faz sanções econômicas a um país, você afeta o povo daquele país, né? Mas Maduro também tem que apresentar as atas, pelo amor de Deus. Decisão histórica. Muito bem, Big Techs. Sempre ganhando muito dinheiro, sempre pagando pouco imposto. Levaram uma chumbecada. A Apple e a Google terão que pagar 95 bilhões de reais de multas à União Europeia. São dois casos diferentes, tá? Vamos entender. A Apple vai ter que pagar imposto atrasado à Irlanda, porque o imposto da Irlanda era muito baixo e eles se aproveitaram, se instalaram lá e agora vai ter que pagar aí 13 bilhões de euros, 80 bilhões de reais para a Irlanda. Já o Google vai ter que pagar 2 bilhões de euros, porque o Google tinha o seguinte, tem lá, você vai lá buscar preço, né, de produto. O Google fazia o seguinte, só aparecia os produtos deles, que eles tinham vínculos. Opa, que nível de concorrência é essa? E na União Europeia isso é sério, não dá para ficar manipulando não. Tomaram uma chumbecada aí por ficar se aproveitando de impostos baratos, manipular o preço das coisas. É preciso regular essas Big Techs. Elas estão ganhando muito dinheiro. O mundo concorda que é fundamental caminhar nesse sentido. Então, mais uma informação aí sobre essas Big Techs que, quando é decisão histórica, eu sempre falo que aqui a gente tem que tratar. Pessoal, esses são os livros de 2024. O 17, que é de dezembro a fevereiro, tem pouquinha coisa de dezembro, 15 dias só.
trata mais de janeiro e fevereiro. O 18, que é de fevereiro a abril. O 19, que era de abril a julho. E tchanã, minha felicidade, ficou pronta. É uma capa que eu faço só para divulgar, mas é em PDF que eu envio para você. O livro 20, eu vou numerando, porque eu comecei a fazer em 2021. No começo eu fazia um livro a cada 6 meses, agora eu já consigo fazer a cada 2 meses. Comentários às vezes de 2 páginas, tem 111 páginas, tá? Eu recomendo muito, tem dado muito certo. Os alunos falam, professor, caiu tudo, não quero ficar aqui fazendo propaganda e tal, mas é mais um material, gente. A gente tem que se cercar no concurso público. A gente não sabe o que vem em atualidade, não dá para pegar a questão anterior, tem que pegar a questão da hora. E essa aqui está tratando de temas de agora. Tá? Você tem prova nos próximos meses, esse livro vai te ajudar muito. Como é que eu faço? Manda um WhatsApp pro Diogo, tá aqui, ó. E aí a gente conversa, você mostra o edital, eu falo, ó, eu acho que você pode comprar 2 agora, 2 depois, tal. Amanhã eu já começo a fazer o 21. Só que eu acho que eu vou fazer o 21 para terminar só em dezembro, para ficar com 5 livros em 2024. Manda um WhatsApp, se você tiver interesse, aproveita a promoção, 3 livros, R$60. Se comprar os 4, eu faço a R$70 para você aí. Olha aí, acabei de lançar essa promoção na minha cabeça agora. Você leva 4 livros, está ganhando um de graça praticamente, tá? E aí, aqui eu deixo para quem não é assinante ainda do Vencendo Concursos, está conhecendo agora o canal, entra no canal do Vencendo Concursos, veja quantos editais estão analisados, o plano de estudo, as promoções e os cursos com os melhores professores do Brasil, tá? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e poder estar toda semana aqui falando com vocês. Muito obrigado, estou muito feliz. Até o dia 18, de novo, com mais notícias de Brasil e mundo. Um forte abraço, valeu, turma boa, tchau, tchau.